A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para comentarmos mais uma lição desse segundo trimestre. Lição de número 6, intitulada A Condição dos Gentios sem Deus. Peço aos irmãos que se inscrevam aí, deixem o seu like, compartilhe, faça o seu comentário acerca desse nosso trabalho. Então vamos lá dar continuidade a esse assunto que é muito importante para nós. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, o versículo 11 e 12, também em Romanos capítulo 4, e o versículo 12 a 14. Como já é de costume, nós não vamos ler porque do tempo, mas peço aos irmãos que leiam em casa e meditem nesse assunto para ter uma melhor compreensão. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, o verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Aqui a verdade prática, ela já vai lembrar de alguns pontos que nós vamos ver. Paulo vai retratar aqui a respeito da situação, em que os gentios se encontravam. Vamos tratar também a respeito da circuncisão. Vamos tratar também a respeito da incircuncisão dos judeus e do sentido pejorativo dessa palavra. Então a circuncisão também Paulo vai falar que é feita por mão de homem, o significado dessa circuncisão para Israel e de uma forma religiosa. A verdade prática, ele diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. O objetivo geral é esclarecer de que os gentios estavam privados da promessa messiânica. Objetivos específicos: o primeiro diz conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O segundo objetivo, é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. O terceiro é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então, irmão, está relacionado os objetivos dessa lição. A nossa introdução, ela diz o seguinte: na presente lição veremos que o autor aos Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisão e haviam experimentado 5 formas de privação. Isso está lá em Efésios capítulo 2, o versículo 11 e 12, o que veremos a seguir. Então Paulo vai mostrar para nós aqui essas 5 formas, que os judeus haviam recebido, 5 formas de privação que os judeus vivenciaram ou receberam por parte dos judeus. Nós vamos ver o primeiro ponto, chamados incircuncisão. Na era de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. Então, assim, era uma classificação que os judeus faziam e menosprezavam aqueles que não faziam parte da circuncisão. Os judeus se achavam um povo privilegiado por causa da circuncisão. E isso nós vamos ver que não é o ideal de Deus para aquele povo. Não era apenas na circuncisão. Nós vamos dar continuidade, nós vamos ver isso no decorrer do nosso comentário. 1.1. O conceito de circuncisão. O que é circuncisão? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, ou seja, é aquela partezinha que tem sobressalente, sobressalente no órgão sexual. Então essa parte era cortada como um símbolo
como um símbolo de que essa pessoa agora, que esse homem, que essa criança agora fazia parte do povo escolhido de Deus. Isso, irmãos, não era algo que fazia aleatoriamente, era algo que é da nação de Israel, né? Era e era prescrito na lei, né? Como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. Gênesis 17, 10 e 11. Né? Então isso aqui estava prescrito na lei de Deus que tivessem essa cirurgia, né? Essa circuncisão. E esse ato fazia parte da lei cerimonial, né? Como nós vimos a lei dos 613 preceitos, que se divide em três tabelas, por assim dizer, né? A lei cerimonial, lei moral e a lei civil. Então esse ato de circuncisão ele estava inserido na lei cerimonial, né? Que é essa parte aqui onde muitos tem havido muitos debates a respeito desse assunto, né? Porque existem algumas linhas de pensamento que diz que essa lei cerimonial ela ainda tá em avalia, porque muitos querem ainda, por exemplo, guardar o sábado, ou não deixar de comer aquilo, ou deixar de beber aquilo, mas a própria palavra diz que se nós falharmos em um só preceito da lei, estamos quebrando toda a lei. Então não adianta apenas guardar somente o sábado, mas se é para guardar o sábado, então devem-se cumprir toda a lei e ver se por ela alguém consegue a salvação, né? Porque o propósito da lei é esse, mostrar que nós, o ser humano, não consegue salvação por meio da lei. Era apontar apenas que nós éramos culpáveis e condenados, né? Por isso, a graça precisou se manifestar para que a gente pudesse herdar a salvação, né? O procedimento, como era o procedimento? O procedimento era algo realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, por estrangeiros comprados por dinheiro, né? Está lá em Gênesis 17, 23. Então esse procedimento ocorria no 8º dia de vida daquela criança, porque alguns médicos dizem que a imunidade daquela criança ela está no seu auge, no auge ao 8º dia de vida. Então era o dia essencial e primordial para se realizar esta cirurgia, visto que era o dia que era a partir daí em que o corpo da criança se encarregaria de recuperar, né, cicatrizar melhor aquela pequena cirurgia. 1.2. O significado religioso da circuncisão, né? Nós observamos que eles não têm apenas um significado, né, cerimonial, um significado de separação de raça, mas também tem um significado religioso, né? O seu significado religioso apontava para a santificação, né? O que vemos lá em Êxodo capítulo 19 e o verso 5 a 6, né? Diz mais, como a corrupção, como a corrupção e as práticas idólatras estavam, né, estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação que era requerida ao povo escolhido, né? Então isso aqui era uma parte de santificação. A santificação aqui nesse contexto, irmão, tem o sentido de povo separado, né? Exclusivo, consagrado. Não como os judeus entendiam que esta santificação aqui, ela já garantia para eles a salvação, né? Por serem circuncidados, eles acreditavam que já estavam com a salvação garantida. E é isso que Paulo vem mostrar, que esta circuncisão na carne, ela não traz garantia de salvação para ninguém, né? E nós vamos ver qual é o ideal de circuncisão que Deus requer do seu povo, né? Então, prioritariamente, primordialmente, essa circuncisão aqui
era para separar o povo, para que o povo escolhido fosse separado e consagrado, né? Então esse é o sentido de santificação, como nós vemos aqui em Deuteronômio 14 e o verso de número 2. Né? Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Né? Então nós vamos aqui e devemos levar em conta que o apóstolo está falando aos crentes lá de Éfeso, né? E a cidade de Éfeso, como nós já vimos em algumas lições passadas, era uma cidade que estava vivendo em uma depravação tremenda, uma depravação sem igual, porque dali existia um templo dedicado a uma deusa chamada deusa Diana, e dentro desse templo haviam cultos, né? Dentro desses cultos eles mantinham relações sexuais com sacerdotisas profanas, e assim eles iam é, enganando o povo e trazendo para o lado dessa deusa Diana, que era uma facilidade tremenda. Ali ela era algo tão incrustado dentro da natureza, dentro da cultura dos Efésios, que essa Diana ela ficou conhecida como a Diana dos Efésios, né? Então, este sinal no prepúcio, cortado no prepúcio, era algo que, quando o homem fosse se corromper em algum ato de relacionamento sexual, ele iria observar, ver a sua circuncisão, e eles teriam que observar que eram de um povo escolhido, eles tinham que se santificar, eles tinham que viver separados, né? Como diz a palavra em Levítico 19, e o versículo 2: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, né? Então esse aqui era um requerimento de Deus, porque não bastava eles ser apenas circuncidados, nem ser chamados apenas de povo de Deus, mas eles tinham que ter a responsabilidade, né? Porque todo chamado ele tem a sua responsabilidade. O que hoje muitos ignoram isso, querem apenas a bênção, mas não querem a responsabilidade. Vamos lá, vamos dar continuidade. Era algo tão forte que os judeus se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos, como a gente vê lá em Atos, capítulo 11, versículo de 1 a 15, né, que fala a história de Pedro, que Deus dá uma revelação para ele, para ir à casa de Cornélio, e Pedro não quer, se nega a entrar na casa de Cornélio, até que ele entenda que quando chega lá o Espírito Santo ele é derramado sobre todos que estavam na casa. E Pedro então diz: eu vejo agora verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoa, né? Então Pedro aprendeu ali da forma mais difícil, né? Porque Pedro, sendo judeu, tinha para ele que era algo superior aos gentios, e Deus mostra através dessa visão que tanto os judeus quanto os gentios eram para ser unidos e formando assim um só povo. Era algo depreciativo, um insulto, a exemplo do que disse Davi a respeito de Golias. Os irmãos devem lembrar, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, na batalha de Davi com Golias, Golias insulta a Davi, mostrando para eles as armas que Davi usava, pau e pedra, né? Então Davi também o insulta, chamando de incircunciso, né? A gente deve observar para isso que era algo depreciativo ser chamado de incircunciso. 1.3 1.3 é a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Aqui Paulo está falando o seguinte: Paulo está dizendo, olha, vocês realmente são gentios
e não pertencem ao povo da nação. Aí agora Paulo vai se referir aos judeus, dizendo para eles: entretanto, vocês judeus têm essa circuncisão, mas é apenas um sinal físico e feito por mãos humanas, né? Esse ato só enfatizava a aliança na horizontal, ou seja, era um sinal de homens, para os homens. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, mas no interior, até a que é do coração, né? Romanos 2, 29. Aqui Paulo deixa uma grande lição para eles e para nós também. Paulo está dizendo que não basta ser circuncidado, aos judeus não basta ser circuncidado, tem que ter uma vida consagrada a Cristo, uma vida de obediência, uma vida com um coração contrito e obediente a Deus. E para nós também, não basta apenas dizer que é crente, ir para a igreja, ir para os cultos, né? Ir para o culto de manhã, tarde, noite, e não ter um coração que viva em obediência a Deus. Não adianta, está perdendo tempo. Não é por isso que nós vamos alcançar a salvação, mas sim se tivermos um coração em obediência. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? Como diz lá em Gálatas 6:15, viver em santidade, ser uma nova criatura em Cristo, de uma nova natureza, né? 1.4 A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou muitas discussões entre os judeus e gentios. Em Antioquia, em Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3, a ponto de provocar o primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Esse concílio aqui ele foi deliberado, foi provocado para que se entrasse em um consenso a respeito dos incircuncisos e dos circuncisos, né? Porque era uma polêmica tão grande, irmãos, a respeito disso, que até mesmo os apóstolos titubeavam nas suas decisões. Paulo fala a respeito de Pedro e diz que resistiu Pedro na cara, porque era reprovável. E qual era a reprovação que Pedro tinha? Era que quando estava na frente dos judeus, ele se partia para o lado dos circuncisos. Mas quando estava com os gentios, né, ele ficava com os gentios, detubiando entre dois pensamentos. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, com a orientação do Espírito Santo, em Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3:3, né? Então, a circuncisão que hoje opera em nós não é a da carne, é mais no coração, ou seja, não precisa haver circuncisão, nem haver guarda, se não houver obediência, né? Se não houver obediência a Deus, de nada adiantaria. Segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, Paulo aponta a situação dos gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos das promessas. Aqui nós vamos ver a condição dos gentios. O segundo ponto, 1.2, 2.1, ele vai falar uma vida sem Cristo. Essa parte inicial do versículo 12 é a continuação do verso 11, que mostra o estado anterior dos gentios em relação aos privilégios dos judeus e em relação ao próprio Cristo. Nos primórdios da igreja, os judeus cristãos, ainda presos a determinadas tradições judaicas, queriam monopolizar o direito sobre Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo desfaz essa ideia de exclusivismo dos judeus sobre o direito da bênção da salvação. Então era isso que os judeus pensavam, os judeus observavam
e dizia: o Cristo é nosso, visto que, na verdade, o Cristo vem dos judeus, as promessas vieram para os judeus, né? Então, mas, no entanto, eles não entenderam, né? Eles achavam um direito de exclusivismo, o Salvador era somente para os judeus. E isso foge ao intento do ato que Deus queria, do propósito de Deus, que era salvar toda a humanidade, e dos judeus e dos gentios formar um povo só, que é a igreja do Deus vivo, né? 2.2 Separados da comunidade de Israel. Aqui ele vai falar de mais uma situação em que se encontravam os judeus, né? Os gentios. Essa parte do texto diz respeito ao passado dos gentios que nunca haviam tido o privilégio de estar sob a religião de Jeová. No Antigo Testamento havia um pacto entre Deus e o povo de Israel, de que fosse estabelecido um governo teocrático, isto é, um governo direto de Deus sobre o povo. Os que não eram judeus recebiam a designação de gentil, estrangeiros. Nos vários pactos de Deus com Israel, os gentios não foram incluídos, por isso eram estranhos aos concertos. A maioria dos pactos divinos com Israel visava o futuro Messias e Salvador. Então essa era a situação em que se encontravam os gentios. Eles estavam alheios aos pactos, aos ritos, às alianças, tudo isso eles estavam alheios, não faziam parte, né? Eles estavam excluídos, né? E esses estavam alheios, irmãos, também implica em dizer que eles não queriam entender isso, porque eles não tinham conhecimento, e por não terem conhecimento, eles não procuravam, não queriam, né? Negavam isso. Até mesmo a aliança com Cristo. Eles também estavam estranhos a esse concerto. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O 2.3 Alienados aos pactos das promessas. Existem alguns pactos conhecidos na Bíblia, mas citaremos apenas dois principais: o concerto com Abraão e o concerto com Moisés. O sentido da frase estranhos ao concerto com Moisés deve ser levado em conta o fato de que o concerto com Abraão quanto o concerto com Moisés tiveram uma conotação restrita, irrestrita, ainda que de modo direto. Os conceitos referem-se aos judeus. O alcance deles, de modo direto, alcança os gentios. Como a gente vê lá, irmãos, em Gênesis capítulo de número 12, nós podemos perceber que a promessa que Deus fez a Abraão é que nele seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então, ele está falando que isso aqui, apesar de vir para o judeu, ele fala de abrangência, né? Ele vai abranger a todos os homens, né? Tanto judeus quanto gentios, todos serão abençoados. Terceiro ponto, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovidos de esperança. Essa expressão retrata o estado espiritual dos gentios antes de conhecerem a Cristo. Que esperança poderiam ter eles se havia uma parede de separação entre esses dois povos? E essa parede, irmãos, era colocada puramente pelos judeus, por causa do exclusivismo, né, que eles tinham, que achavam-se no direito de ser eles apenas possuidor de um Messias, de um Salvador. Não tinham esperança porque também desconheciam a promessa. Essa era a situação dos gentios. Eles não tinham nenhuma esperança porque desconheciam, e porque desconheciam, eles a ignoravam, né? Não queriam saber de promessas
divino, das promessas divinas, né? O 3.2, sem Deus no mundo. O verso 12. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Se em Romanos 1,19 Paulo declara que há um certo conhecimento de Deus em todo homem, parece contradizer-se com a ideia do ateísmo do verso 12. Entretanto, não há contradição alguma, pois o que Paulo quer destacar com a expressão sem Deus no mundo é a cegueira espiritual em que viviam os gentios, né? Então aqui não é um estado de ateísmo, né? Que eles não acreditavam em nada, não. Eles acreditavam, mas não conheciam o verdadeiro Deus, não conheciam o propósito de salvação que Deus havia estabelecido por meio de Cristo, né? Então eles estavam cegos, né? Como diz em 2 Coríntios capítulo 4, que diz: o Deus desse século cegou o vosso entendimento, né? E assim tem muita gente hoje, irmãos, que quanto mais a igreja prega, mais anuncia é, as boas novas, eles estão como que cegos, né? Como que cegos. O inimigo tem cegado o entendimento de muita gente para que eles não percebam e não atentem para essa grande salvação e para que com esse amor divino, né? A nossa conclusão, ela diz o seguinte: a verdadeira circuncisão que marca e distingue o povo de Deus hoje não é feita na carne, mas no coração. Deuteronômio 10:16. Paulo não menospreza o rito de circuncisão entre os judeus, mas o que importa agora é a circuncisão espiritual, que implica abandono do pecado e obediência a Cristo. Então isso aqui é o que Paulo enfatiza com esse estudo. Irmãos, eu quero agradecer a paciência de vocês que assistiram até o final. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus.